Olá pessoal, multiplicadores de Lagrange, uma caixa retangular. Eu chamei a caixa assim, ó, com arestas x, y e z. Com volume de 16 metros cúbicos, é feita de dois tipos de materiais, o topo e a base. O topo e a base são feitos de um material que custa R$10 por metro quadrado e os lados de um material que custa R$5 por metro quadrado. Determine as dimensões da caixa de modo que o custo dos materiais seja mínimo. Então nós temos uma caixa. Então, de acordo com o x, o y e z, nós temos um custo de construção. Eu quero descobrir quais são as medidas que dão o custo mínimo de construção. Então, primeiro eu vou começar a construir f, que é a função custo. O topo, a base, cada um deles mede x vezes y. O x vezes y aparece duas vezes. Então, 2xy é a metragem total de topo e base, ao custo de 10 por metro quadrado. Então, isso aqui é o custo para construir topo e base. Xe, aqui na frente e lá atrás. Cada um deles mede x por z, então aparece duas vezes. Então, isso aqui é a quantidade de metros quadrados para fazer essa parte aqui da frente, aquela parte lá do fundo, ao custo de 5 por metro quadrado. Isso aqui é o custo de fabricação daqui da frente e lá de trás. E de maneira análoga, aqui do lado vale y por z. Y por z aqui e aqui. O y por z aparece duas vezes, ao custo de 5 por metro quadrado. Então, temos aqui a função custo. Quando eu substituo o x, o y e o z, eu encontro o custo de fabricação da caixa. Mas nós temos uma restrição. O volume, x vezes y vezes z, é 16. Então, o que nós queremos? O mínimo da f restrito a isso daqui. Então, é um problema que pode ser resolvido por multiplicadores de Lagrange. Que ficou assim, então, ó. Tenho uma função f, que eu quero encontrar o mínimo. Tenho uma função g, que é x, y, z menos 16. Então, eu quero o mínimo da f restrito a g igual a zero. Quando eu coloco zero aqui no lugar da g, eu encontro aquela restrição. E nesse exercício, como são todas medidas, o x, o y, z são números maiores do que zero, porque são comprimentos ali de arestas. Bom, qual é o método dos multiplicadores de Lagrange? O gradiente da f é igual a lambda gradiente da g. O gradiente da f ele é paralelo com o gradiente da g. Eu vou fazer esta conta aqui. Preciso então das derivadas. O que é o gradiente da f? Tem que derivar tudo isso aqui em relação a x. Daí eu vou colocar aqui. Depois eu vou derivar tudo em relação a y. Vou colocar aqui. Depois eu vou derivar tudo em relação a z. E colocar aqui. Então, fazendo as contas. Derivando tudo isso aqui em relação a x. A derivada de x aqui é 1. Eu posso olhar aqui que está melhor. Então, eu vou fazer as contas aqui que já passei a limpo. A derivada do x é 1. Então, vai ficar 20y. 20y. A derivada de 10xz. A derivada do x é 1 em relação a x, então vai ficar 10z. 10z. Aqui não tem x, então quando eu derivo em relação a x é 0. Então aqui está a derivada parcial em relação a x. Tudo de novo. Agora em relação a y. A derivada aqui do y é 1, então vai ficar 20x. 20x. Aqui não tem y, a derivada é 0. Aqui a derivada do y é 1, fica 10z. 10z. Agora eu vou derivar tudo em relação a z. Aqui não tem z, é 0. A derivada aqui do z é 1, fica 10x. 10x. A derivada aqui do z é 1, fica 10y. 10y. Então aqui nós temos o gradiente da f. Agora o gradiente da g. Vem aqui e deriva tudo isso aqui em relação a x. A derivada do x é 1, vai ficar yz menos 0. Yz. Derivo tudo isso aqui em relação a y. Vai ficar xz. Xz. Derivo tudo isso aqui em relação a z. Vai ficar xy. Xy.
Tá, então agora eu vou montar o gradiente da f igual a lambda gradiente da g. Isso aqui, ó, que é a derivada parcial em relação a x, está aqui, 20y mais 10z, ele é igual a lambda yz, lambda yz. Então agora eu vou igualando componente a componente. A derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a y, igual a lambda, a derivada parcial em relação a y. A derivada parcial em relação a z, a derivada parcial em relação a z é igual a lambda, a derivada parcial em relação a z. E aqui eu coloco a restrição, a g igual a zero. Então, como é que funcionou? Calculei o gradiente da f, calculei o gradiente da g, daí eu escrevo. O primeiro é igual a lambda vezes o primeiro. O segundo é igual a lambda vezes o segundo. O terceiro é igual a lambda vezes o terceiro. Daí fica aqui um sistema. E aqui embaixo a restrição g é igual a zero. Bom, agora tem que encontrar o x, o y e o z. A maneira mais fácil de fazer isso, nesse sistema aqui em particular, é assim, ó. Aqui tem y e z e não tem x. Então eu vou multiplicar toda essa linha por x. Aqui tem x e z e não tem y. Então eu multiplico toda essa linha por y. Aqui tem x e y e não tem z. Eu multiplico toda essa linha por z. Então, uma maneira fácil de resolver o sistema é deixar um lado todo igual. Então, meu objetivo é deixar todo esse lado igual. Então, aqui eu vou multiplicar por x e multiplicar por x. 20xy, 10xz, 10xz. A linha 2 eu vou multiplicar por y. Vai ficar 20xy, 10yz. A última linha eu vou multiplicar por z, 10xz, 10yz. Então eu multipliquei toda esta linha por x, toda esta por y, toda esta por z, porque eu queria que aqui ficasse tudo igual. De agora eu posso ficar comparando o lado de cá. Então aqui está o novo sistema, a restrição. Agora vamos ficar comparando. Vamos olhar as linhas 1 e 2. Então, o lambda xyz, o lambda xyz, isso é igual a isso. Tá. E olha só, 20xy, 20xy, esse é igual a esse. Conclusão, esses dois do meio são iguais. O 10xz, é igual ao 10yz, igual ao 10yz. Então, ó, esse é igual a esse é igual a esse, então esses têm que ser iguais. Divido por 10, depois ainda divido por z, o x é igual ao y. Agora eu vou comparar as linhas 2 e 3. Isso é igual a isso, e este é igual a este. Os dois são iguais, então esses dois são iguais. O 20xy, é igual ao 10xz, O que eu posso fazer? Eu posso dividir por x, depois dividir por 10, fica 10, 2 do y, igual ao z. Então daqui, ó, isso é igual a isso, isso é igual a isso, então esses dois são iguais, e disso daqui eu concluo que o z é 2 do y. Agora que eu tenho assim, ó, y aqui e y aqui, eu vou lá na restrição e vou deixá-la toda em termos de y. Então o que eu faço? A restrição xyz igual a 16. xyz igual a 16. No lugar aqui do x, eu vou colocar o y. Então aqui ficou, no lugar do x, o y. O y eu deixo no lugar do z. O z são dois y. Então, pega a restrição, substitui essas coisas aqui, ficou assim. Ficou y ao cubo vezes 2. 2y ao cubo igual a 16. Y ao cubo igual a 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Né? 2 ao cubo, 8. Descobri a primeira medida. O y vale 2. Bom, o x é igual a 2 também. Coloca aqui o 2. 2 vezes 2. O z é 4. Então, o y é 2. O x é 2. E o z é 4. Então, ficou uma caixa assim, ó. A resposta final é 2 de comprimento, 2 de largura e
4 de altura. 2, 2 e 4. Com essas medidas, a caixa tem o custo mínimo de construção. E é isso aí.